E aí, beleza? Eu sou o Michael e nesse vídeo eu vou te passar 3 dicas simples e rápidas para você que é um usuário iniciante impressionar o seu chefe com relatórios através do Excel. Bom, eu já vou começar te mostrando como que vai ficar o resultado final do nosso projeto. Então, como você pode ver, a gente tem aqui um arquivo exportado em PDF, onde nós vamos ter aqui uma tabelinha, uma análise de vendas do primeiro trimestre de 2020 e ao lado aqui a gente também tem um gráfico super clean com as informações resumidas por estado. Então, se você observar, qualquer pessoa que receber esse arquivo, só o fato dela bater o olho, ela já consegue ter uma percepção de quais são os estados que mais estão performando bem aqui dentro desse período que a gente está analisando. Bom, e agora eu vou te mostrar como você também pode chegar aqui nesse mesmo resultado numa planilha começando do absoluto zero. Bom, então essa daqui é a nossa planilha. Como você pode ver, a gente tem aqui apenas a lista de estados e o resultado aqui de faturamento. E a primeira dica que eu quero passar para você é classificar esses dados. Como assim? Como você pode ver aqui, a gente tem uma lista de estados e quando você vai produzir um relatório, não necessariamente você precisa apresentar todas as informações. Então vamos imaginar que você tem uma lista com 250 clientes que você quer apresentar um relatório para o seu chefe ou para o seu time e não necessariamente você precisa colocar esses 250 clientes dentro do mesmo arquivo. Você pode simplesmente criar um ranking ali com os 10 melhores clientes, os 7 melhores clientes que mais compram da sua empresa e você vai apresentar através aqui desse relatório. Bom, então o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para você selecionar aqui o título, né, estados e faturamento. Lá no menu dados, a gente vai adicionar aqui um filtro e aí você vai fazer o seguinte. Aqui na coluna faturamento, você vai clicar nesse botãozinho, tá? Vai selecionar aqui a opção filtros de número. Bom, aqui a gente tem uma lista com várias opções, você vai vir aqui até a opção 10 primeiros. Bom, então essa ferramenta, ele permite você filtrar os 10 primeiros, ela chama os 10 primeiros, mas não necessariamente você precisa ficar preso a esse número. Você pode vir aqui e pedir para o Excel classificar os 10 primeiros, mas você pode mudar aqui o número, 9, 8, 7, quantos você quiser. A gente vai deixar aqui com 7, lembrando que aqui está primeiros, mas você poderia pedir também os últimos. Então, eu vou deixar aqui os primeiros 7 itens, vou clicar aqui em OK. Então, o que o Excel vai fazer? Daquela lista, ele vai compactar para mim somente os 7 estados que tiveram o melhor resultado. E, como a dica aqui é classificar os dados, o que nós vamos fazer? A gente vai classificar do maior para o menor faturamento. Então basta que você clique aqui em qualquer uma dessas células e aí você vai clicar aqui nesse botãozinho dizer AA. Pronto. Então aqui só o fato de você bater o olho, você já vai ver aqui que o estado que mais está comprando da sua empresa é o estado de Alagoas, depois Maranhão, Acre e assim ele vai te trazer os demais estados. Bom, e a minha segunda dica para você é produzir um gráfico para poder representar de uma forma visual essas informações. Tem uma frase que é clássica que diz o seguinte, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então se a gente fazer uma analogia para os nossos relatórios dentro do Excel, quando você produz um gráfico fica muito mais simples e fácil de você visualizar como que está a sua operação. Então qualquer pessoa, por mais que ela não tenha muito conhecimento, muita habilidade do Excel, só o fato de ela bater o olho ali naquele relatório, ela já consegue ter uma percepção do que está bom e do que está ruim. Bom, então aqui para a gente produzir um gráfico, você vai selecionar aqui toda essa tabelinha, vai acessar aqui o menu Inserir, clicou aqui no menu Inserir, você vai vir aqui no grupo de gráficos, vai clicar aqui nesse botãozinho para a gente poder acessar aí todos os modelos de gráfico. Bom, aqui você vai clicar em todos os gráficos e aí você pode selecionar aqui, né? A gente tem uma lista aqui com vários modelos, então colunas, linhas, pizza. No entanto, o modelo de coluna é um modelo bem simples, né? Um clássico dentro do Excel. Então, na dúvida, se você não sabe qual modelo selecionar, minha sugestão sempre vai no modelo de colunas. Ele representa muito bem qualquer tipo de informação que você quer organizar através de um gráfico. Então eu vou pedir aqui esse primeiro modelo, vou clicar aqui em OK. Então o Excel já produziu aqui o meu gráfico, é super simples gerar um gráfico. E aí agora, o que eu vou fazer? Para ficar mais profissional, eu vou fazer algumas configurações para poder formatar esse gráfico de uma forma que ele fique mais apresentável. Ou seja, de uma forma que eu consiga ler as informações de uma maneira muito mais clara e objetiva. Bom, então eu vou começar aqui aumentando o tamanho desse gráfico, tanto a largura quanto a altura. Eu vou clicar aqui nesse eixo, onde que ele me traz todos os valores. Eu vou pressionar aqui a tecla Delete para poder apagar ele. E no lugar aqui desse eixo, eu vou pedir para adicionar um rótulo de dados. Então, o que é o rótulo de dados? O Excel vai colocar para mim, em cima de cada coluna, quanto que foi o resultado de vendas daquele estado. Como que eu faço para poder adicionar? É super simples. Aqui do lado direito do seu gráfico, você vai ter aqui esses 3 botõezinhos. Basta você clicar aqui no sinalzinho de mais. E aí você vai adicionar aqui para a minha opção rótulo de dados. Bom,
feito isso, a gente vai aproveitar aqui para desativar também a opção linhas de grade, que são aquelas linhas que ficam ali atrás. Afinal de contas, já que nós desativamos aqui o eixo vertical, não tem necessidade de ter aquelas linhas de grade. E aí, se você observar, a gente tem aqui as colunas muito distantes uma da outra. Então, para a gente poder deixar elas mais próximas e até aumentar a largura de cada uma dessas colunas, basta você clicar sobre qualquer uma delas 2 vezes. E aí, o que vai acontecer? O Excel vai te mostrar um assistente de configuração aqui do lado direito. E nesse assistente aqui, uma vez que você clicou 2 vezes sobre qualquer uma dessas colunas, ele vai te trazer aqui para essa opção de opções de série. E aí o que você vai fazer? Aqui na largura do espaçamento, no meu aqui ele está 219%, eu vou colocar aqui 100%, né? Vou digitar o número 100 e vou pressionar a tecla Enter. Então, quanto menor for a largura de espaçamento de uma coluna para outra, maior vai ser aí a largura da própria coluna. Ou seja, aqui está 100, se eu colocar 50, né? Então eu vou ter uma coluna mais larga pelo fato de eu ter reduzido a largura do espaçamento de uma coluna a outra, tá? Mas vou deixar aqui com, acho que com 100 está muito bom. Uma coisa que é importantíssima, que você não pode esquecer sempre que você estiver criando um gráfico, é colocar um título que fique muito fácil a representação daquela informação que você está apresentando dentro do seu relatório. Então aqui por padrão, o Excel me mostrou aqui o nome faturamento, sempre, eu digo por padrão porque sempre ele vai pegar o nome que você utilizou em uma das colunas, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou editar esse nome, então eu vou clicar aqui no título, vou apagar e vou escrever assim, ó, análise de vendas por estado, primeiro trimestre de 2020. Então é sempre muito importante que você coloque um nome que seja muito simples de visualizar, que qualquer pessoa possa entender do que se trata aquele gráfico. Então ficou análise de vendas por estado referente ao primeiro trimestre de 2020. Então qualquer pessoa que tiver acesso aqui a esse arquivo já vai saber de fato do que ele se trata. Uma outra coisa que vai deixar ainda muito mais profissional esse gráfico é o fato da gente ter a oportunidade de poder aumentar o rótulo de dados, então deixar um tamanho muito maior. Para isso, eu vou selecionar aqui qualquer um desses modelos, vou lá no menu página inicial, e aí aqui no tamanho, tá 9, eu vou colocar aqui 14 e vou colocar aqui também negrito. Uma outra coisa também que você pode fazer, já que nós estamos trabalhando com valores muito grandes, então 1.084.933.000, você pode eliminar aqui as casas decimais, porque isso não vai fazer tanta diferença para esse gráfico que você está montando. Então, para isso, basta você selecionar aqui os valores, e aqui na configuração de número, eu vou reduzir aqui as casas decimais. Aliás, eu vou tirar as casas decimais, tá? Então fica muito melhor para você poder visualizar aqui esse relatório. Inclusive, se você quiser, você pode até aumentar aqui também o tamanho dessa legenda. Como você pode ver, qualquer elemento aqui do gráfico você consegue personalizar. Bom, vou aproveitar e colocar uma cor aqui também no título. Então, vou selecionar aqui status faturamento, vou colocar aqui no baldinho de tinta, vou colocar aqui um cinza. Na cor eu vou colocar aqui branco, vou colocar aqui negrito também. Bom, e a minha terceira e última dica para você é exportar esse relatório através da extensão PDF. Isso é importante porque, às vezes, você vai apresentar um relatório para uma pessoa que não tem tanta habilidade no uso da ferramenta, né? A pessoa não tem muita habilidade com o Excel. Então, se você gerar um PDF ou se você gerar uma imagem, fica muito mais fácil da pessoa conseguir visualizar essa informação. Então, ele pode visualizar por e-mail, ele pode visualizar até pelo WhatsApp. Então, o que você vai fazer? Vou te mostrar a forma mais simples de você gerar um PDF formatadinho, centralizado com as informações que você organizou dentro desse relatório. Então, eu vou vir aqui em estados, vou selecionar aqui toda a minha tabelinha e vou selecionar aqui também todo o meu gráfico. Bom, então depois de ter selecionado aqui a nossa tabela e também o gráfico, você vai vir aqui no menu arquivo, vai selecionar a opção imprimir. Bom, e aí o Excel vai te trazer aqui essa prévia de como que vai ficar o seu arquivo no momento que você imprimir. Como você pode ver, ele está todo desconfigurado e o nosso objetivo aqui vai ser deixar ele bem formatado para que você possa mandar para o seu fornecedor, para o seu cliente, para o seu gestor, mesmo para a sua equipe que trabalha com você. Então o que você vai fazer? Primeira coisa que a gente vai configurar aqui vai ser a orientação. Então a orientação ele está retrato, ou seja, a folha está em pé. A gente vai mudar aqui para orientação paisagem, né? Então nós vamos deitar aqui a folha, no entanto ele ainda está cortando aqui um pedaço do nosso gráfico. O que vai fazer a diferença aqui é justamente nessa opção, onde está aqui imprimir planilhas ativas, você vai mudar para mim para imprimir seleção. Então o Excel vai entender que você quer imprimir somente aquilo que você selecionou. Ainda assim, como você pode ver, ele não resolveu 100% do problema. Então o que nós vamos fazer? Aqui onde está escrito sem dimensionamento, você vai pedir para o Excel ajustar essa planilha em uma página. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua tabela e o seu
seu gráfico e vai dar um jeito de organizar ela de um tamanho que caiba dentro de uma única folha. E para fazer o acabamento final, eu vou pedir para você clicar nesse botão aqui, configurar página, e que você vai trazer aqui para você uma janela. Você vai clicar aqui em imagens e vai selecionar essas duas opções. Então, centralizar na página, horizontal e vertical. Aí você pode clicar aqui em OK e aí está pronto, tá? Como você pode observar, ele produz para você tudo organizadinho, tudo formatado, e agora é só você clicar aqui no botão imprimir, né? Então aqui eu vou manter a opção PDF, caso você queira imprimir diretamente na sua impressora, basta você alterar aqui essa opção. Então eu vou clicar aqui em imprimir, bom, e aí é só eu selecionar onde que eu quero salvar aqui esse arquivo. Vou salvar aqui na pasta documentos, vou dar o nome aqui de relatório de vendas, tá? Relatório de vendas 2020. Vou clicar aqui em salvar, ele está gerando aqui o nosso arquivo em PDF, está pronto já. E esse daqui é o resultado final do nosso projeto. Então, só recapitulando aqui as 3 dicas. Primeiro, você deve classificar as informações, de preferência do maior para o menor, ou do menor para o maior. Assim fica muito mais fácil você ter uma percepção dos maiores valores em relação aos menores. Bom, a minha segunda dica para você é gerar um gráfico para poder representar aquela tabela, para poder representar os valores que você tem na sua base de dados. Lembrando que é super importante que você dê uma caprichada na formatação. Como você pode ver, o gráfico o Excel te dá de presente. Então, o que você pode fazer para melhorar isso daí é colocar um título bacana, formatar as colunas, formatar o rótulo de dados, ter essa preocupação aí com a parte da apresentação. E por fim, a gente exportou aqui o nosso arquivo em PDF, porque qualquer pessoa que abrir esse arquivo, por mais que ela não tenha tanto domínio, por mais que ela não tenha tanto conhecimento do Excel ou mesmo de informática, de tecnologia, fica muito mais fácil dela poder fazer uma análise aqui, entender o tipo de informação que você quis construir dentro desse relatório. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas 3 dicas. Muito obrigado, escreve para mim nos comentários o que você achou desse vídeo, se de alguma maneira foi útil, isso vai me ajudar bastante a me manter motivado e continuar gravando os novos vídeos para você. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.